pessoal, meu nome é Regina e eu sou estudante do primeiro semestre de Letras Língua Portuguesa. Eu visto uma blusa verde, minha pele é branca e meu cabelo castanho ondulado está solto hoje. E meu objetivo com essa apresentação é trazer para vocês um pouco acerca da Odisseia, tá bom? Mas primeiro, antes de entrar na Odisseia em si, eu vou trazer para vocês umas primeiras impressões sobre a importância tanto da Ilíada quanto da Odisseia, porque ambas as obras elas foram produzidas pelo poeta da antiguidade, o Homero, e na verdade para entender a Odisseia, primeiro a gente tem que dar uma explanada na Ilíada. Mas por enquanto é importante a gente saber que essas obras são os primeiros textos da literatura ocidental, então muito importantes. E eles são atemporais, então eles continuam e continuarão com certeza sendo estudados por causa da influência que eles vão dar para os textos que são produzidos hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, essas duas obras são pioneiras na técnica que a gente dá o nome de fluxo de consciência da literatura moderna. A gente vai observar o fluxo de consciência, por exemplo, na Clarice Lispector aqui no Brasil. Por isso que quando a gente pega um livro dela para ler, a gente às vezes tem dificuldade, porque o personagem está lá e de repente a gente tem acesso aos pensamentos, às divagações daquele personagem, e como os pensamentos eles são realmente caóticos, complexos, a gente tem essa dificuldade. Lá fora a gente tem a Virginia Woolf com essa pegada também do fluxo de consciência. Para a gente entender a Odisseia, primeiro a gente vai dar uma olhada na Ilíada, tá bom? A Ilíada, ela é um poema épico, uma epopeia, como eu já tinha citado para vocês, do poeta grego Homero, e ela vai tratar acerca da Guerra de Troia, que ocorreu ali no século XIII a.C., e foi uma guerra entre os gregos e troianos. O motivo, o estopim para essa guerra, foi o sequestro da Helena. Como aconteceu? Paris, que era príncipe de Troia, ele foi a uma visita à cidade grega de Esparta, e ali ele conheceu a Helena, que era esposa do rei de Esparta, Menelau, e se apaixonou por ela. Aí o que ele fez? Ele acabou sequestrando essa mulher. E aí foi o que causou a guerra. E aí os gregos eles se juntaram para guerrear contra os troianos. E aí, entre os que foram chamados para se juntar aos espartanos, foram vários reinos, e entre eles o do Ulisses, que é o de Ítaca. Então o Ulisses ele vai ser o protagonista da Odisseia, e aqui o protagonista da Ilíada é o Aquiles, mas para nós a gente não tem importância a gente citar ele agora. O Ulisses ele vai guerrear ao lado dos gregos contra os troianos, e ele é quem vai ter a famosa ideia do cavalo de Troia, que foi o seguinte: já estavam travando a guerra ali há 10 anos, e tinha tido perda, tinha tido vitória de ambos os lados. E aí o que foi que os gregos pensaram? O Ulisses, muito sagaz que era, ele pensou o seguinte: vamos simular, vamos fingir que a gente está desistindo da guerra, que a gente está entregando os pontos, bandeira branca. E aí o que eles fizeram? Eles construíram um cavalo de madeira, encheram de soldados gregos e deixaram lá na porta de Troia. Aí o que foi que aconteceu? Os troianos, pensando que os gregos estavam desistindo, pegaram esse cavalo, esse estranho presente, né, e colocaram para dentro da cidade. O que aconteceu foi que durante a noite, o cavalo cheio de soldados, os soldados saíram de dentro do cavalo e conseguiram vencer os troianos, guerrearam e venceram. Então eles vão ali destruir totalmente Troia, deixar ela arrasada, e a Helena ela vai voltar para Esparta. Então a gente entender esse momento inicial com a Ilíada, a gente consegue compreender a Odisseia. Porque a Odisseia vai tratar do regresso do Odisseu, do Ulisses, para a cidade natal dele, que é Ítaca. Então ele guerreou esses 10 anos aí, e agora a Odisseia vai tratar da volta dele para casa. Então essa epopeia, esse texto épico, poema épico, ele foi escrito também pelo Homero, foi criado ali entre os séculos 9 e 7 a.C. Então, como eu disse para vocês, ele vai narrar as aventuras do Ulisses,
que é ali nos 10 anos após a Guerra de Troia, vai ser o regresso à cidade natal, e o nome Odisseia vem do termo Odisseus, né, que é o Odisseu, porque quando você escuta falar em Odisseu e Ulisses, são a mesma coisa, se refere à mesma pessoa, porque Ulisses é a forma latinizada. Um pouco sobre a estrutura da obra, como a obra está organizada. A obra está organizada da seguinte forma: é formada por 24 cantos ou rapsódias divididas em 3 partes, embora não haja uma separação explícita. Essa separação que eu trago para vocês é uma separação puramente didática para haver uma melhor compreensão, tudo bem? A primeira parte que eu vou abranger com vocês é a chamada telemaquia, que vai tratar do Telêmaco, que é o filho do Odisseu, do Ulisses, com a Penélope. Então, e a segunda parte vai tratar dos apólogos, que são as aventuras, as peripécias ali que o nosso protagonista vai passar até conseguir regressar à sua casa. E a ministerofonia, que é a terceira parte, que vai tratar dos pretendentes, mas eu vou esmiuçar para vocês melhor em cada ponto. A primeira parte, que é a telemaquia, como eu já falei para vocês, tem como figura central o Telêmaco, o filho do Ulisses. Aí vai compreender ali os cantos 1 e 4, onde Ulisses ele só vai ser citado por causa da ausência dele, porque ele deixou o Telêmaco muito pequenininho e foi ali guerrear contra os troianos. Só que terminado a Guerra de Troia, os 10 anos, o Ulisses não voltava para casa, e ali o reino estava sendo ameaçado. Aí o Telêmaco, ele já maior, porque ele vai crescendo ali conforme a trama da guerra vai desenrolando, ele já está maiorzinho ali com cerca de 16 anos, aí ele resolve que ir atrás do pai. Mas para isso ele tem que enfrentar os pretendentes, porque nesse meio tempo que o Ulisses está fora, o palácio se encheu de pretendentes, cerca de uns 108 homens ali que estavam querendo se casar com a Penélope e assumir o trono. E aí o Telêmaco diz assim, não pode ser assim não, vou atrás do meu pai. E ali ele tem que enfrentar esses pretendentes, mas ele consegue, com a ajuda da deusa mítica Atena, escapar e ir atrás do pai. Uma coisa que a gente vai perceber, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, é como essas figuras míticas dos deuses greco-romanos são importantes. Então eles estão sempre interferindo, estão sempre assistindo ali os personagens e interferindo nos acontecimentos. Quem vai ali aqui na Odisseia assistir tanto Telêmaco quanto Ulisses é a deusa mítica Atena. A segunda parte que a gente tem são os chamados apólogos, que abrange os cantos 5 a 13 e relata as aventuras do Ulisses. Então, todas as peripécias pelas quais o Ulisses vai passar até conseguir regressar à sua casa. Ele deixando Troia, ele vaga sem destino pelo mar, sem conseguir achar o caminho de volta. E acontecem fantásticos acontecimentos com ele. Ele vai passar 7 anos ali na ilha da Calypso, com quem ele vai ter um envolvimento amoroso. Ele é liberto de lá dessa ilha pela deusa Atena e vai navegar até a ilha dos Faécios, onde ele naufraga e é obrigado a nadar até a ilha de Esquéria. São só alguns dos acontecimentos que se passaram com ele. Na terceira parte, que a gente vai dar o nome de Ministerofonia, vai ser a vingança de Ulisses sobre os ministérios. Porque ele vai voltar a Ítaca 20 anos depois. Então, 10 anos de guerra e mais 10 anos para ele conseguir voltar para casa. Só que ele vai voltar para casa não como o Ulisses, o Odisseu rei. Ele vai voltar disfarçado de mendigo. E ele, muito sagaz e inteligente que era, ele com esse disfarce de mendigo, ele vai conseguir sondar ali a sociedade, sondar o reino e perceber quem tinha se mantido fiel, quem tinha traído dele. E ali, primeiro ele vai se mostrar para o filho dele e depois ele vai conseguir se mostrar para a Penélope. E ao lado do Telêmaco, ele vai lutar contra os usurpadores, aqueles homens que estavam ocupando o palácio, querendo casar com a Penélope, e vai exterminar eles e reassumir o trono de Ítaca. Vou detalhar para vocês um pouco acerca mais dos personagens da Odisseia, dos principais. Então, o primeiro aqui que eu trago para vocês é o nosso protagonista, que é a figura central do poema. Ele se defronta com peripécias sobre-humanas. Ele vai passar um ano ali, além daqueles fatos que eu já tinha citado para vocês, ele vai passar um ano também com a Circe, que é a deusa feiticeira, e ela transforma os companheiros do Odisseu em porcos. Ele vai ter ali aquela parte
episódio com o Ciclope Polifemo, que ele vai furar o olho do Ciclope, e ali esse acontecimento vai trazer muita confusão para ele. Vai se defrontar também com o monstro marinho e Caribides, com o precipício, mas o que a gente vai notar e é percebido nas epopeias, nessas obras, é que o protagonista ele passa por muitas dificuldades, muitas adversidades, mas no fim ele consegue vencer. E o Ulisses ele é caracterizado pela astúcia, como eu já disse para vocês, pela sagacidade, pela inteligência e pela coragem. Aqui para vocês eu trago a figura não do Ulisses rei ou guerreiro, eu trago para vocês a figura dele disfarçado de mendigo. O segundo personagem que eu vou detalhar para vocês é o Telêmaco, que é o filho do Ulisses e da Penélope, que ele, quando o pai vai para a guerra, ele ainda é criança, e ele, como eu disse para vocês, mencionei anteriormente, ele vai crescer conforme a trama vai se desenvolvendo. Aos 16 anos, ele vai partir em busca do pai dele, e ele vai seguir o exemplo da mãe dele, vai prestar atenção nos conselhos da deusa mítica Atena, e essas experiências de viagem pelas quais ele vai passar, as figuras dos heróis famosos, vai contribuir para o amadurecimento desse nosso personagem. Aqui, em terceiro, tem a Penélope, que é a esposa do Ulisses, que passou 20 anos esperando por ele e resistiu às investidas dos pretendentes que queriam casar com ela e assumir o trono. Então, com a demora do Ulisses em voltar para casa, as pessoas também pensavam que ele já tinha morrido, né? Apesar de ela ter esperança que ele tivesse vivo, ela propõe o seguinte, que ela sendo pressionada para se casar novamente, ela diz o seguinte: ó, eu vou tecer uma mortalha para o Laertes, que era o pai do Odisseu, e quando eu terminar de tecer essa mortalha para ele, eu escolho um pretendente e me caso. Eu escolho alguém para me casar. Só que o que ela fazia? Durante o dia, ela tecia essa mortalha e à noite ela desfazia o trabalho que ela tinha feito durante o dia. Então, assim, ela conseguia prolongar, postergar essa escolha e continuar esperando pelo Odisseu. E deu muito certo. A quarta e última figura que eu trago para vocês é a da deusa mítica Atena, que é considerada a deusa da sabedoria, da razão, que é ela que vai assistir, vai ajudar o Ulisses e o filho dele durante todas essas aventuras pelas quais eles passam. Na obra, ela vai assumir diversas formas, desde homem até de pássaro. Por último, eu trago para vocês a bibliografia, de onde eu tirei todas essas informações. E só quero agradecer por você ter assistido até aqui. Espero que você possa ter compreendido algo. E até a próxima, tá bom? Obrigada pela atenção.